Oi, boa noite, tudo bem? Tô começando então aqui, entrando ao vivo, né? Fazendo essa live aqui no Instagram da Coliseu. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a Coliseu por esse convite. Para mim é um momento muito bacana, fico muito feliz, agradeço pela confiança e pelo carinho da equipe da Coliseu. Tô super feliz, inclusive, de estar fazendo essa live sobre vinhos argentinos, que é um tema que eu adoro. Eu nasci em Uruguaiana, que é a fronteira com Paso de los Libres, uma cidade da Argentina. Então, como uma boa uruguaianense, os vinhos argentinos sempre foram muito presentes, né? Na minha casa, na minha família, enfim. Então, agora vamos ver, aliás, minha primeira live hoje, tá? Deixa eu ver como que eu chamo a Alexandra aqui. Acho que ela tá entrando. E, aliás, enquanto a gente aguarda a Alexandra, eu já vou deixar vocês muito à vontade, muito confortáveis, porque a ideia hoje aqui é fazer um happy hour, né? A gente marcou, inclusive, nesse horário, que é um horário bem de happy hour, para a gente falar sobre vinhos e ter esse momento bem descontraído. Eu, inclusive, já estou aqui com um dos meus vinhos argentinos preferidos. Espero que vocês também já encham suas taças aí em casa para acompanhar a gente. Deixa eu dar uma olhada. Estou aguardando a Alexandra aqui. Enquanto isso, quero dizer para vocês que fiquem super à vontade para fazer comentários e mandar perguntas por aqui. Há uns 2 dias atrás, eu coloquei no meu Insta pessoal, lá no Carol Seolim, um box de perguntas e vieram ideias bem bacanas de perguntas e tá tudo anotado aqui, tá? Já vai chegar em algum momento. Deixa eu ver, pessoal. Eu tô tentando colocar a Alexandra aqui. Ó, agora acho que deu. E, aliás, enquanto a gente espera a Alexandra entrar, quero aproveitar para mostrar para vocês que, claro, estou de Coliseu, né? Oi, Alexandra, tudo bem? Oi, eu não estou de Coliseu. Mas está com vinho a postos, pelo menos? Ah, não, isso daí, peraí, né? Isso aí, peraí, né? Tintim. Sim. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Em nome da Coliseu, então, agradeço por estar aqui com a gente nesse momento. Uhum. Eu estava comentando aqui que é para ser um momento bem descontraído, uma conversa mesmo, né? Então, a Alexandra, pessoal, é uma sommelier de São Paulo, né? A Alexandra, que tem uma escola, inclusive. Te apresenta aí para o pessoal. Me apresento. Bom, bem-vindos todos. Obrigada pelo convite, Carol. Um prazer. Um prazer estar aqui com a Coliseu. Adoro estar ligada a coisas de bom gosto e coisas que não é nem só o bom gosto da padrão, mas sim a escolha da matéria-prima, a escolha da forma, porque é disso que se trata o vinho. Né? Uhum. Não é seu final, mas é tudo que vem antes, todo o cuidado da escolha, da forma, de quem faz, do significado das coisas. Acho que joalheria e vinho tem isso em comum. E, Uhum. bom, meu nome é Alexandra Corvo, eu fui sommelier, né? Trabalhei muitos anos em restaurante, eu sou formada em hotelaria ou hosteleria pela Escola Superior de Hotelaria de Madrid. Sou formada em viticultura e enologia pelo Centro Federal de Pesquisas Agronômicas em Shenzhen, na Suíça. Uhum. Depois de estudar, vim para o Brasil para trabalhar como sommelier em restaurantes como... eu não sei se vocês conhecem aí, mas aqui em São Paulo, restaurantes importantes como o Levan, como o Dom, como o Sabugi. O Dom, acredito que todo mundo conhece, um dos restaurantes mais O premiados Dom, do Brasil, né? o Dom, exatamente. O Dom é uma referência em... Desculpa, peraí. Meu celular, aqui. Referência em culinária de pesquisa, né? Muito importante, o trabalho do Alex é muito importante. E depois de muitos anos trabalhando como sommelier em restaurante, eu passei para... Eu virei um pouquinho meu trabalho, saí um pouquinho do restaurante, entrei em mídia, então fui convidada pela Veja São Paulo para ser colunista, depois para a Rádio Band News FM, onde eu estou até hoje, diariamente, né? Com uma coluna de vinhos.
E abri uma escola em 2007. A gente inaugurou a minha escola e eu ensino, então, vinhos para todos os níveis, desde os mais básicos, que é o foco da minha escola, é o público, todo mundo que gosta de beber vinho, mas fica falando, tá, ok, eu bebo, gosto disso, mas como que eu queria ir além, né? Sim. Então, sempre essa comunicação do vinho para pessoas que querem descobrir um pouquinho mais, mas a gente tem até formação profissional, então realmente a gente tem um pouco todos os níveis de formação de vinho. Que legal. Então, o tema da nossa live hoje aqui é vinhos argentinos, né? Sim. Inclusive, só para dar uma contextualizada, tá? O tema dessa live foi em função da nova coleção da Coliseu, que se chama Miss Aires, que foi toda fotografada em Buenos Aires. Que linda. E que Buenos Aires tem todo aquele charme, né? Que é uma cidade que é toda clássica, toda tradicional, mas que ao mesmo tempo tem uma modernidade muito bacana também, né? E que eu acho que tem tudo a ver com essa coleção e que é muito legal de encontrar também em outras características, inclusive no vinho, né? Sim. Então, para começar, Alexandra, eu quero te perguntar o seguinte: na tua opinião, o que tu acredita assim que sejam os grandes diferenciais dos vinhos argentinos em relação a vinhos de outras nacionalidades, enfim, de outros lugares do mundo? Bom, para o caso do mercado brasileiro, para o consumidor brasileiro, tem uma questão inicial, não histórica, tá? Não fazendo, sem fazer um timeline, porque depois eu já explico onde eu quero chegar, mas assim, é muito perto. Então, é uma cultura muito próxima. E eu acho que o brasileiro, apesar da rivalidade no futebol, ele tem essa admiração pelo argentino, né? Essa malandragem, o argentino ele tem uma malandragem. Eu concordo plenamente. Que é diferente do brasileiro. Eu lembro quando eu tive meu primeiro namorado, foi argentino, tá? Então, quem não teve um namorado argentino não viveu, né? Uma namorada, sei lá. Então, mas os meninos argentinos, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eles recitavam poesia, eles sabiam de política, então eles tinham uma sacada que o brasileiro ainda era meio futebol, cerveja. E os meninos argentinos, então o vinho argentino reflete essa cultura. Tudo é muito pensado, tudo é muito intelectual. Isso é a parte cultural, digamos assim, né? Então a gente está próximo, mas está um pouco longe culturalmente. E a Argentina, a gente nunca pode esquecer, para qualquer vinho, né? Sem querer ser técnica, mas a gente tem que sempre lembrar que o vinho vem da uva. Ele não vem da garrafa. O vinho não vem da garrafa? Não, ele vem lá do campo, ele vem de um ambiente agricultural. Então, o que acontece no campo se reflete na taça. O que acontece? Se eu for comer uma manga, vou falar de fruta, eu não vou comer uma manga do Rio Grande do Sul. Nada contra, mas é mais frio. Se eu pensar numa manga, eu pensar numa manga da Bahia, com todo aquele sol, a manga vai ser doce, vai ser cheirosa. Vamos trocar o exemplo, então. Vamos falar assim, se eu for comer uma carne, se eu for comer um churrasco, vou comer aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque é típico, porque tem uma cultura por trás disso. E a cultura e o vinho, a fruta, ela amadurece de uma maneira num lugar quente e de uma outra maneira num lugar frio. Então, para uva, isso também é a mesma coisa. Na Argentina, em Mendoza, que é a principal região produtora, o clima ele é desértico. Então, a uva amadurece muito bem. O que acontece? O açúcar da uva, a uva fica doce. Não é que o vinho fica doce, mas o vinho fica muito rico, muito perfumado. Você vê, o vinho argentino ele é sempre rico, ele é sempre perfumado, ele tem sempre aquela fruta. Por quê? Porque a uva amadurece muito no calor argentino, no calor de Mendoza, que é um calor desértico, né? Se a gente colocar a mesma uva, por exemplo, uma Malbec, numa região mais fresca, como é o caso da França, a origem da Malbec é outro vinho. Então, o vinho argentino ele é facilmente rico, cheio, aromático. Então, o brasileiro acaba, é facilmente apaixonável, né? Então, um vinho, principalmente os tintos, são muito ricos, muito aromáticos, muito perfumados, pelas questões culturais e pelas questões naturais. Naturais. E já que tu citou o Malbec, então, a gente sabe, né, que na Argentina existem diversas espécies, diversos tipos de uvas diferentes. Sim. Mas eu acho que a Malbec é a mais argentina das uvas, né? Se a gente pode falar assim, né? Ao menos é que ganhou a grande fama, né? Por que tu acha isso? A Malbec ela é uma uva francesa, da região do sul, ela é do sudoeste da França, ali pertinho de Bordeaux.
né? Uhum. E quando a Argentina começou a surgir como um país produtor mesmo, relevante, ele precisava se diferenciar. Todo mundo estava produzindo Cabernet Sauvignon. Ai, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cabernet... E como o clima argentino é tão bom, eles falaram, para que a gente fazer só o que está todo mundo fazendo? Os argentinos foram muito mais rápidos. Vamos escolher uma outra uva para ser a nossa bandeira. E a realidade é que todas as uvas, as grandes uvas tintas, funcionam muito bem na Argentina. A gente tem resultados ótimos com o Syrah, com Cabernet Sauvignon, com Petit Verdot, com todas as outras. Mas a Malbec, ela tinha uma coisa que ela se encaixou no clima argentino de uma maneira muito interessante e como ferramenta de marketing era um diferencial. Então eles Sim. foram muito inteligentes nesse sentido. Então a Uhum. Malbec, eles falaram, vamos focar em uma uva. E aí foi indo, funcionou super bem. E é um produto que, quer dizer, sempre o Malbec argentino tem as notas florais, as frutas pretas, é sempre é uma constante. Pode ser um vinho de R$ 28, pode ser um vinho de R$ 280. A Argentina conseguiu construir um padrão de qualidade dentro das faixas de preços, que é muito legal no vinho argentino. Sim, maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Esses dias eu bebi um vinho que era de uma uva chamada Bonarda. Eu nunca tinha ouvido falar. Como é que é isso? É uma novidade? Não, Ou não é tão conhecida? é uma uva super antiga do Vêneto, é encontrada em todo o norte da Itália. Uhum. E, na verdade, quando os italianos foram para a Argentina, eles plantaram, mas tem uma questão, porque a Bonarda, o que eles chamam de Bonarda na Argentina, talvez seja, a gente está aqui, existem pesquisas que talvez seja uma outra uva que eles levaram e chamaram de Bonarda. Não seja a Bonarda original do Vêneto, é uma outra uva que chama uva rara, é o nome da uva. E então, cada produtor às vezes tem plantações diferentes, eles chamam de Bonarda, mas ainda há estudos para confirmar a origem dessa uva. Mas a Bonarda é uma uva do Vêneto, do noroeste, no nordeste da Itália, bastante plantada lá, existe lá ainda, mas muito pouco disseminada fora a região de origem e algumas coisinhas da Argentina, mas é um vinho muito interessante, né? Eu gostei bastante. E outra coisa que eu acho bem bacana da gente falar também em relação à Argentina é o enoturismo, né? Que a Sim, Argentina está aqui do nosso lado, né? sim. E tem bodegas maravilhosas, né? Sim. Me conta assim um pouco a tua percepção disso, de visitar essas bodegas e quais que tu acha que a gente pode deixar como dica, assim, de bodegas Uhum. mais bacanas de conhecer. Tem muita coisa legal, mas muita mesmo. Eu acho que sempre quando você visita uma região vinícola, é sempre interessante você visitar, por exemplo, uma grande referência, meio clichê, mas que é um vanguardista, que é o Catena. Entendeu? Uhum. Então, todo mundo conhece Catena. Aí você vai ver, ele foi uma das primeiras pessoas a colocar o vinho argentino no mercado internacional, ele foi uma das primeiras pessoas a fazer vinhos um pouco diferentes. E aí o que acontece? E hoje ele continua sendo vanguarda, tendo uma bodega, arquiteturalmente falando, magnífica. Então, visitar um certo clichê é legal. Aí depois você vai visitar uma menorzinha. Você vai pegar, por exemplo, o Cara Sucia, que é uma bodega pequenininha. É um vinho, né, de uma bodega pequenininha, desse tamanho, que eles fermentam em ânforas de barro, que eles fermentam em pequenos tanques de cimento em forma de ovo para dar uma biodinâmica na concepção do vinho. Então, sempre fazer esse mix de coisa mais conhecida e alguns desconhecidos. Eu até fiz minha lição de casa, Aham. tinha de vinícolas legais, porte médio para menor, para as pessoas saírem um pouquinho do caminho mais batido, mas conhecerem coisas também que tem aqui no Brasil, que tinha. Exato. Acho que Então, até deixa eu comentar aqui que a gente não conversou quase nada, né? A gente não combinou nada sobre a live hoje. A gente está falando pela primeira vez agora. Mas e a eu, única eu coisa. tentei, mas aqui em São Paulo tá uma loucura isso. Mas vamos Sim, lá. vamos lá. A única coisa que a gente falou por WhatsApp foi que eu comentei que eu queria pedir dicas. Queria dicas de vinhos, tanto de vinhos mais tops, assim, de vinhos para a gente beber em algum momento especial, ou dar de presente em alguma ocasião, e de vinhos de dia a dia também, vinhos que tenham um custo-benefício bacana, né? Então tá, então vamos lá, pessoal, papel e caneta na mão, tá? Podem anotar, porque isso aqui a gente vai precisar depois quando a gente for comprar novos vinhos, né?
E, Exatamente. aliás, eu já vou até lançar uma pergunta aqui. Nesse momento de quarentena, tá? Eu tô vendo que tá vindo várias mensagens e a gente vai Tá. interagindo aos poucos. Nesse momento de quarentena, vocês estão bebendo mais ou a mesma coisa que antes, hein? Primeiro me fala qual é a tua percepção disso, Alexandre, antes de começar a tua lista aí. As pessoas estão bem, elas estão com bastante sede, né? Digamos assim. Elas estão. Eu acho que no começo da quarentena ficou todo mundo muito ansioso, tinha uma coisa de beber por ansiedade. E a gente vê, eu vejo nas minhas lives que eu faço às sextas-feiras, tem um pouco de. Agora tá bom, beleza, mas eu não quero só beber, eu quero beber e que, como a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, o que Sim. mais que eu posso ter dentro dessa taça? De informação, de cultura, de viagem dentro da minha taça, dentro da minha casa. Então as pessoas estão bastante bebendo no sentido Em mais. geral, aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal respondendo, tá todo mundo dizendo que tá bebendo mais, né? Tem um monte de aluno meu aí, tô vendo, Israel tá aí, a Lu tá aí. Nossa, eu vi um monte de gente, mas os alunos entrando. Oi, gente. Eu também tenho. Oi, pessoal. Tem o Tô bem pessoal de feliz. aí, claro, estão todos os seguidores. Então, o que que acontece? Uma coisa muito legal da Argentina é o seguinte, que é diferente, por exemplo, da Europa, né? Geralmente o produtor na Europa, ele tem um vinho, dois vinhos. Ele tem o vinho da casa dele e tem um outro vinho. Na Argentina, os produtores, eles têm toda uma linha de produtos. Por exemplo, o meu vinho de hoje, eu escolhi, para começar a lista top, óbvio que eu escolhi um vinho de uma mulher, né? Eu sou extremamente feminista, digamos assim. Então eu escolhi o da Suzana Balbo, não só, obviamente, porque é de uma mulher, mas mais do que tudo porque a Suzana Balbo é a melhor enóloga da Argentina, não sei o que estou dizendo, ela foi eleita, tá? E não é enóloga dentre as mulheres, não, enólogo, quer dizer, melhor pessoa Geral, sim. geral. Exato, é uma chatice que a gente tem que explicar isso, né? Eu, eu nem sabia. Existem separados, não? Não, não, para Ah, enólogo não. tá. Não, tá. Boa Melhor explicação. enóloga, parece que você está comparando as Ah, mas mulheres, né? eu já entendi como geral. Para mim, eu nem Ótimo, pensaria em dividir. ótimo. Inclusive, eu conheço essa bodega e tem um vinho rosé deles que eu acho maravilhoso. Olhe, Agora eu não tenho certeza exato, mas é um rosé maravilhoso que ele tem inclusive uma garrafa linda. Tem uma garrafa maravilhosa que até me lembra, tá, de um outro tema que em algum momento eu ia chegar, mas até vou falar agora porque essa garrafa, tá, ela tem uma tampa de vidro, tá? E é uma garrafa muito diferente, muito bonita e tem uma tampa de vidro. E aí eu já aproveito para te perguntar isso. Antigamente a gente só via rolha, né? Hoje a gente está vendo cada vez mais rosca ou metal, né? Enfim, ou vidro. E eu sei, né? E que tem um sentido que caminha para um mundo ecologicamente correto e tal. Eu, né? Enfim, entendo a história da cortiça em si. Mas tu acha que isso muda alguma coisa no vinho? não, não muda nada. Sempre a gente tem que focar. Lembra que eu falei lá no começo, né? O vinho ele é um produto mesmo da agricultura. Então, se você trabalhar bem a sua agricultura, se a sua uva for saudável, você vinificar, transformar num bom vinho, não importa como ele é fechado. Agora, há diferença, sim, entre a rolha e o screw cap, né? A tampa de rosca. A rolha de cortiça, ela deixa passar oxigênio. Se você quiser que o seu vinho tenha contato com um pouco de oxigênio, porque você acha que isso vai melhorar de alguma maneira ao longo do tempo o seu vinho, você pode optar por ela. Se você acha que o seu vinho, do jeito que ele está, do jeito que você engarrafou, você quer que ele chegue exatamente desse jeito no copo do consumidor, a tampa de rosca é melhor. Não tem a ver, Uhum. eu sei que a dúvida geralmente é que geralmente os vinhos mais baratos são com tampa de rosca. De certa forma, eu acho que muita gente tem preconceito, né, com tampa de rosca. E não é. Pensa que é sempre a embalagem. Então, isso é uma embalagem. O que importa é o que está dentro. Agora, a opção do produtor tem muito a ver com esse contato com o oxigênio. Alguns vinhos, eles melhoram com o contato com o oxigênio. Né? Então, só que é uma pequena porcentagem dos vinhos produzidos no mundo que vão ter esse longo estágio em garrafa e que vão se Uhum. beneficiar e, de fato, melhorar com o tempo e com o contato com o oxigênio. Então, para os vinhos que a gente toma de maneira geral, eu não estou falando de vinhos baratos, estou falando de vinhos que a gente compra para tomar. Se ele tiver com screw cap, com uma tampa de rosca, não tem diferença nenhuma, tá? Mas nenhuma mesmo. Sim, sim.
Inclusive, eu acho que existe também um mito, né? Que aquela coisa dos vinhos mais antigos são os vinhos melhores, né? Ah, envelhecer como vinhos e tal. Tem muitas frases prontas sobre isso, né? Mas acho que isso já não existe, né? Tem vinhos jovens que são tão maravilhosos. Claro. Essa frase de quanto mais tempo, melhor, só vale para as mulheres. Boa! Tem vinhos, depende um pouquinho do que o produtor quer. Né? Então, antigamente, realmente, eles punham bastante sulfitos e tudo mais. O vinho, ele aguentava muito tempo na garrafa e ele melhorava. Né? Estou simplificando bastante aqui, obviamente, o tema, mas nos últimos 25 anos, o produtor entendeu que ninguém vai guardar o vinho 20 anos. O consumidor quer chegar lá, comprar e beber. Então, ele consegue transformar a produção dele para entregar isso. Então, um vinho pode estar perfeitamente bem na sua juventude, como outros vinhos que podem melhorar com o tempo. Mas se a gente for pensar hoje em termos mercadológicos, o vinho que vai ganhar com o tempo em garrafa é 5% da produção mundial. A maioria só? A maioria do vinho que está no mercado hoje que você tem acesso está pronto para ser consumido. Falar em pronto para ser consumido e agora vendo tanta gente falando que está bebendo mais na quarentena, né? Aquela tacinha diária. Quando a gente, por exemplo, bebe uma tacinha de vinho por dia, né? Como é que a gente pode guardar de um dia para o outro, sabe? O que tu indica, assim? Qual é o melhor sistema de guardar? Geladeira? Tampa e geladeira. As pessoas têm muito medo de o vinho não aguentar ou estragar. Nas minhas lives, por exemplo, essa semana a gente vai falar de Bordeaux. Então eu falei para as pessoas, gente, tem que abrir a live é na sexta. Eu falei, gente, eu abri o vinho na segunda, degustei ele. Aí peguei ele na terça, já tinha abrido um pouquinho, estava um pouquinho mais aberto. Hoje, mais. Então tem vinhos que com 3 dias de aberto vão melhorar. Entendeu? Não estou generalizando, mas de maneira geral, abrir o vinho, tomou uma tacinha hoje, toma outra amanhã, outra amanhã, outra amanhã. Ele não estraga, o vinho não estraga de maneira alguma dessa maneira. Um vinho extremamente simples, você pegar um vinho super simples, de R$ 18 no mercado, e que você abre, ele tá frutadinho, no dia seguinte ele vai estar ok, no outro dia talvez ele não tenha tanta fruta, mas ele não virou vinagre. Entende? Então, para um vinho estragar, virar, são meses. Tá? O que ele pode perder, um vinho muito simples, é um pouquinho da fruta. Agora, ele vai estar vinho do mesmo jeito. Então, se você mora sozinho, você abre uma garrafa de vinho, você toma uma tacinha, você começou você abre no domingo, na quinta você acabou sua garrafa tranquilamente. Põe a rolha, põe na porta da geladeira e acabou. Não deve, a gente não pode se estressar com isso. Vinho é para beber, não é para se estressar. Sim, claro. E agora, obviamente que a gente sabe, né? Vinho é para beber, não para se estressar. E cada um vai usar o que tem, enfim. Mas, por exemplo, a gente conhece aqueles decanters, né? Decantadores de vinho e tal. E a gente sabe que alguns são mais indicados para colocar, outros não. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte. A gente tá mais acostumado a ver aquele que é naquele formato maior embaixo. E que eu entendo, o que eu entendo do decantador, até tu me corri se eu estiver errada, é que ele faz o vinho respirar mais, né? E tem uns novos agora, eu vi esses tempos, que são mais fininhos. E aquele deixa o vinho respirar também de qualquer jeito? Como é que tu vê isso, assim? O bico é mais fininho, você tá falando? Tem um que eu vi esses dias que ele era meio que como se fosse assim, ó. E aí, eu fiquei imaginando, o contato que o vinho tinha com o ar era, tipo assim, quase que um pouquinho só a mais do que a garrafa. Não sei se é mais assim para fazer a balaca, para ficar bonito na hora de servir, né, para os amigos, que tem isso também, né, que eu acho ótimo, ou se realmente tem a função, né, de decantar o vinho. A decantação, quando você tem aquele decanter com a base larga, você coloca lá e você pode deixar ele lá. Quando você tem um canudo maior, você vai ter o mesmo contato com o oxigênio, só que de maneira mais longa. Então, o que importa da decantação não é só a superfície de contato, mas o contato com o oxigênio. Na semana passada, na nossa live, as pessoas começaram a me mandar mensagem falando, eu não decantei, agora o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu não tenho decanter. Eu peguei uma jarra que eu tenho de plástico, de espremer suco de laranja,
tirei a tampa, que estava vazia, obviamente, e coloquei o vinho lá dentro. A importância do decantar é o vinho entrar em contato com muito oxigênio. Então, quanto mais você fizer, melhor. Entende? Então, Sim, quem não tem decantador pode colocar numa jarra em casa e tá tudo certo. é só encostar ele no oxigênio. Entendeu? Se você Entendi. quiser passar de um copo para o outro, entendeu? Também. Então, Boa ideia também. Exato. E quais tu acha que são, e como é que a gente, por exemplo, pessoas que são mais leigas no assunto, para saber quais são os vinhos que ficam melhores decantados ou não? Como é que a gente sabe disso? Não é uma coisa que dá para você saber na hora. Por quê? Porque você só vai ver se ele melhorou no dia seguinte, né? Quer dizer, depois de aberto. Mas uma dica é, cheiro, ele tá fechado, não tem muita informação, não tem... Decanta, né? Se abrir o vinho, nossa, tá gostoso, tá perfumado, tá tudo certo, né? Tá Na tudo grande certo. maioria dos casos, você não precisa decantar, mas isso é um pouquinho de opinião, né? Você pega o dono do Chateau Petrus, que é um chateau importante, francês, ele decanta absolutamente todos os vinhos. Tudo que ele abre, ele decanta. Ah, eu também. Eu adoro. Ponto. Eu acho lindo, acho bonito, acho legal, entendeu? Tô sempre Exato. decantando. Funcionalmente, não é uma coisa que você precisa se preocupar. Mas se você jogar no decanter e servir a partir do decanter, também não é que vai causar um problema, ou que vai modificar, ou que vai estragar o vinho. Então, você pode usar uma ferramenta. É uma outra jarra de serviço de vinho, tá? Sim. Oi, Érica. Nossa, tem tanta aluna aqui, Israel, a Érica, a Tainá. Oi para todo mundo, gente. Tá passando aqui as perguntas, eu não tô conseguindo ver, o papo tá bom. Mas oi para todo a Liz Gomide. E aqueles decantes de colocar na própria garrafa, conhece? Nunca vi esse. Colocar na própria... Ah, eu conheço. Eu sei. É aquele Oi, que se encaixa Daniela. no bico da garrafa, sabe? Nunca vi. Como assim? Para aí que eu tenho um aqui, já vou te mostrar. Só um Ah, pouquinho. quero ver. Pessoal, vou pegar um só para mostrar para vocês. Vai Só lá, um vou pouquinho. falar oi enquanto isso. Oi, gente, meus alunos. Desenvolveu a live. Érica, quem mais? Mauro. Vinhos do Bruno, não conheço. Tem vários modelos, tá? Mas esse aqui deixa é eu um. Imagino que seja isso que ela tá falando, né? De dentro da própria garrafa. Uhum. Eu acho que deve ser isso que ela tá falando, né? Tem vários modelos, tem uns tem uns que ficam parados e tu vira em cima e tal, mas esse aqui tu coloca, encaixa na garrafa e vai decantando na hora. Tu acha que isso aqui funciona como um decanter? Dá na mesma? É melhor, pior? O que tu acha? De todos os testes que eu fiz com esses gadgets, né, de aeradores, não tinha impacto no vinho direto. Não tinha uma... Que você fala assim, nossa, realmente o vinho mudou. Mas é um gadget. Sabe gente que gosta de brinquedo? Sei. Entendeu? Sei bem, digamos. Eu acho que isso aqui é chamado de aerador, né? Na verdade. O que acontece? Ele faz tipo um chuveirinho, então mais vinho posta no oxigênio, entendeu? Mas demora um tempinho, então sempre fiquem atentos. Quando eu falo para vocês decantarem, é legal você abrir o vinho, imediatamente colocar ele na taça e cheirar. Aí decanta o resto e fica com o não decantado. Faz essa experiência, entendeu? Espera mesmo. Sim. E aí depois você põe numa outra taça. Pega uma outra taça, põe lá, e fica com os dois. O não decantado e decantado. Muitas vezes você vai sentir diferença, algumas vezes sim, algumas vezes não. Tem vinho que demora mais para abrir, tem vinho que não se mexe, que fica igual. Então é sempre é sempre para ser divertido. Brincar com o vinho. Sim. Põe na taça maior, eu gosto de tomar o mesmo vinho, eu abro um vinho, geralmente eu coloco em 2 taças. Uma pequena e uma grande, já ficou. Essa é a minha diversão. Ai, que legal. E agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre harmonização, tá? Em primeiro lugar, que é óbvio que a gente sabe, e acho que a gente deve concordar nisso, que cada um, né, bebe como gosta, bebe o que gosta, enfim. Mas eu queria entender, assim, na tua opinião, como profissional especializada no assunto, né? Por exemplo, aqui no Sul a gente come muita carne, tá? Muito churrasco e tal. E existe como se fosse uma ideia que com churrasco só se bebe vinho tinto. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, aí no Sul vocês comem carne, vocês fazem churrasco o ano todo. Aqui, por exemplo, em São Paulo, tá muito associado ao verão.
a casa de praia, você estar do lado de fora, você sair. Então também não é que só se faz no verão, mas está muito associado. Está muito calor. Então não dá para você tomar aqueles tintões que a gente pensa para carne naquele solão. Então tem muito vinho branco extremamente adequado que harmoniza não só com a carne, mas também com o calor. Então se você tomar um vinho branco mais encorpado, mais amadeirado, mais gorduroso, mais oleoso, ele vai encaixar perfeitamente com todo tipo de carne, porque ele vai passando no meio lateral, ele vai passando no meio, né? O tinto, ele tem uma imposição. Ele tem uma imposição do tanino, da estrutura da firmeza. Então, quando a gente faz a harmonização em estudos, a gente vê que é mais difícil tomar tinto com carne, porque você tem que pensar qual carne e qual a estrutura de tanino do vinho. E o branco não tem tanino. Então, o branco é difícil falar, porque a gente tem que acabar quebrando anos de uma mesma coisa, né, de uma tradição, mas o branco é mais fácil de harmonizar com carne. Mas não qualquer branco. Oi, Valci. Olha, isso é uma surpresa, porque eu sempre tinha a impressão que churrasco, carne, precisava de um vinho assim mais forte, sabe? Mais intenso. Depende da carne. Pensa, ó, Carol, se você comer uma costela e se você comer uma picanha, não são a mesma carne. São texturas diferentes, são sabores muito diferentes. Então eu tenho que pensar o que poderia ser. O vinho que vai com a costela não vai com a picanha. São dois vinhos. Um branco, ele passa ali por todas. Tá, a gente vai voltar e vai falar das dicas, que eu vi que tem gente pedindo aí as dicas, já chegaremos lá, tá? Mas eu só não quero perder o raciocínio aqui que tu falou agora nos taninos, tá? Eu acho que a gente que gosta de vinho ouve falar muito nos taninos e me explica exatamente o que são esses taninos, como que eles afetam um bom vinho. Eu sei que eles estão relacionados, né, a antioxidantes, né, aquela questão toda de retardar envelhecimento, quando se fala assim que o vinho retarda o envelhecimento, que faz bem para a saúde, se fala dos taninos, né? A gente está falando dos polifenóis, que é um grupão grande de coisas. Então, aqui são os polifenóis. Uma delas são os taninos. O outro é a matéria colorante, os antocianos e os flavonoides. E outro é o resveratrol, que você já deve ter ouvido falar também, que é o que a ciência... Mas todos são polifenóis. Então, todos eles fazem bem, né? O que acontece? O tanino é uma estrutura que todo vegetal tem. Todos. Fruta, verdura, legume. Se você comer uma espinafre meio verdinha, você vai sentir tanino. Se você comer um caqui verde, você vai sentir tanino. Você vai comer um caju verde, dá aquela amarradinha na boca. Só que a uva, quando a gente colhe, ela tá madura, mas o tanino tá lá. Então, o que acontece? O tanino ele é uma estrutura de percepção física que a gente sente na nossa boca. Não é um sabor, é físico mesmo. A gente sente ele ressecar a nossa boca, tá? Vem da casca da uva, o tanino. Por isso que no branco não tem, tá? Porque o branco a gente tira a casca para fermentar. No tinto, fica lá a casca o tempo todo com o líquido. Então, os taninos estão lá no tinto. Quando a gente degusta, a gente põe na boca. Por que é importante degustar? Porque quando a gente bebe, a gente faz assim, ó. Bebi, bebi, tô com os meus amigos conversando. Tá tudo certo. Não parem de fazer isso. Mas quando a gente degusta, o que a gente faz? A gente mastiga. Se você mastigar, se você mastigar um suco de uva, você vai sentir o tanino, entendeu? Então, quando eu degusto, eu tô pensando aqui, nossa, ele é bem firme, tem bastante tanino, ele é secão, eu preciso de mais gordura. Com esse eu vou comer costela. Aí eu pego um outro vinho, põe na boca. Nossa, não tem muito tanino. Tem pouquinho, ele é um vinho mais fresco, mais delicado. Não dá pra... Ele é tinto, mas já não dá pra colocar a costela. Eu vou precisar de uma carne mais delicada, entendeu? Com menos gordura. Sim. Porque senão meu vinho vai desaparecer. Então, a estrutura de tanino, ela dita, em termos de carne, a quantidade de gordura que eu preciso. Quanto mais tanino, mais gordura. Porque o tanino resseca e a gordura desresseca. Então, a gente tem que dar essa pensadinha. A grande dificuldade do consumidor comum de vinho, o bebedor de vinho,
de pensar a degustação, porque eles falam, é coisa de gente chata, é frescura, não dá. Mas eles não entendem que a degustação vai te dar todas as dicas. Quando você põe o vinho na boca e mastiga, ai, que tipo de carne, que tipo de molho. Os alunos aí, meus alunos que passaram aí, estavam falando que tipo de molho, que tipo de sabor, né? Vamos supor aqueles pratos franceses, né? Ai, vou fazer um magret de pato com molho de mostarda verde. É uma coisa, é um vinho. Magret de pato com molho de cereja, aqueles molhos franceses. É outro vinho. Entendeu? Então, quando a gente degusta o vinho, a gente tem mais ferramentas de pensamento de falar, vou para cá ou vou para cá. Né? É como quando a gente faz um prato de comida. Numa salada, eu vou pensar, o que, que eu quero? Eu vou colocar um molho bolonhesa? Não, vai estragar minha salada. Eu preciso de Sim. azeite, eu preciso de limão. Então, sabendo isso, eu consigo temperar. Quando a gente tem a degustação, a gente pega o jeitinho da degustação do vinho, não precisa ser especialista, mas pegou acidez, tanino, álcool. Quando a gente pega aquela estruturinha, a gente precisa de mais gordura aqui. Aí não vou colocar muita gordura. E assim vai. Aí que é importante a degustação, o conseguir desmembrar um pouquinho, porque é uma ferramenta de harmonização. Mas Sim. simplificando, se eu conseguir, porque professora nunca consegue simplificar, né? Não, mas eu tô adorando, eu tô Tá achando dando? super fácil de entender, tô achando super fácil de entender. Até podem comentar, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Eu, inclusive, vi que apareceu ali uma pergunta de frutos do mar, e aí Tá. eu me lembrei do sushi, né? Que a gente come bastante sushi, né? Enfim, em todo o país. E também te pergunto, sushi necessariamente tem que ser vinho branco ou rosé, ou dá para tomar com vinho tinto? O que acontece? O sushi, ele é um prato combinado. Geralmente, quando a gente pede, é um combinadão. Tem vários peixes, né? Então, se você pegar um tinto leve, um Pinot Noir bem refrescante, delicado, ele vai ser versátil. E não é qualquer branco que vai com sushi. Porque se for um branco muito ácido, ele vai brigar com o atum, vai brigar com o salmão, vai brigar com os peixes gordos, entendeu? Então, sempre a gente tem que ter uma estrutura média, né? Pode ser um vinho branco de estrutura não muito ácido, nem muito alcoólico, nem muito frutado, entende? Uma coisa meio de ter. O Brasil é campeão de fazer isso, né? Vinhos brancos meio salgadinhos, atlânticos, né? O vinho verde português tem essa salinidade que a gente precisa para o peixe cru. Um tinto leve, você vai pegar o Pinot Noir do Chile, de Casablanca, que tem essa leveza, também vai combinar muito bem até com os peixes brancos, tá? Porque não tem tanino, tem uma frutinha, não é muito intenso, não é muito tropical, muito exuberante. Também funciona. Então, sempre vinhos, branco ou tinto, não importa, que sejam delicados. Eu não faço a separação de vinho branco para vinho tinto. Eu sempre faço uma separação estrutural. Não importa a cor do vinho. Ele é um vinho encorpado, rico, né? Ele vai funcionar para isso, branco ou tinto. Tá? Ele é um vinho leve, delicado, com pouco nariz, com pouca boca, branco ou tinto, ele vai funcionar para outra coisa. Então, a Sim. cor, a única coisa que o tinto vai ter um pouquinho mais é essa mordida dos taninos. Mas fora isso, um branco e um tinto, as funções não têm a ver com ser branco e ser tinto, e sim com a estrutura em boca. Por isso que é importante pôr na boca e mastigar, ver como ele é. Tu viu ali um comentário, nunca imaginei que mastigaria um vinho, nem eu. Aqui, né? Aqui, ó. Todo mundo mastigando vinho em casa aí. Então agora, porque estão pedindo muito, pessoal, papel e caneta na mão. Vamos lá, Alexandra. Vamos fazer então o top de vinhos argentinos. Eu vou anotar aqui também, então se alguém Tá. não pegar, depois eu vou postar aqui, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro então de vinhos tops, assim, argentinos, que tu considera assim imperdíveis para aquele momento especial ou para presentear e tal. Vinhos, primeiro a gente está falando de vinhos mega tops, assim. E aí tu pode. Esse vinho aqui, esse vinho da Suzana Balbo, que chama Signature, né? É um Malbec lindíssimo. Precisa decantar, já vou avisando, tá? Um outro vinho que eu gosto muito, argentino, chama Achaval Ferrer. Achaval Ferrer. Achaval, com L no final. Ferrer. Depois a gente tem os vinhos mais... de uma vinícola que eu gosto muito, que chama Escorihuela. O Escorihuela, é Escorihuala.
E-L-A, Escorihuela. Tem um Hzinho aí no meio. Peraí, só Gascon. H-U, só o final que eu acho que eu não peguei aqui. U-E-L-A. U-E-L-A. Escoriguela, tá. Uhum. Pediram para mostrar o rótulo aqui, ó. Acho que a Ana, não sei se é a Ana ou a Vivian que tá no da Weinkeller. Não, não tenho esse. Hoje não tem nada para vender, não vendo nada. Você tá falando de coisas que eu gosto mesmo, tá? Vinhos Aliás, dessa vinícola da Alexandra, pessoal, olhem esse rosé, porque ele tem uma garrafa tão linda que só a garrafa assim a gente já se apaixona, né? tem um... Então, o Finca Flischmann é uma bodega que tem vinhos de R$ 27 até Isso aqui, só, desculpa, só para entender bem, tu não tá dividindo por o que é branco, o que é rosé, o que é tinto, tu tá dando Não, gerais. os vinícolas, porque a vantagem da Argentina, dos produtores. Ah, é a Vivian, tá. É, os vinhos argentinos, as bodegas argentinas, elas têm geralmente, quando a bodega é boa, o vinho barato dela e o vinho top dela vão ser dentro da referência muito bons. Então eu Entendi. escolhi mais do que pelo rótulo, pelas bodegas. Então bodegas que fazem, por exemplo, Finca Flischmann, o vinho dele mais barato que você compra no, sei lá, Pão de Açúcar por R$ 30, o Syrah deles é uma delícia. Eles têm o mais fácil de achar é Syrah. Custa, sei lá, R$ 30. E aí o top deles, que agora eu não lembro, mas custa tipo uns R$ 300. É maravilhoso e vale R$ 300. Então eu escolhi mais pelas bodegas que fazem linhas inteiras de vinho muito interessantes, né? O Finca Flischmann, o Escorihuela Gascon. Tem um vinho mesmo, rótulo, que chama Estiba Un, que é um vinho Baratex também, Estiba com B mesmo. Também um vinho de 60 reais, 50, 60 reais, delicioso. Tem um outro vinho, uma marca, um rótulo de vinho que chama Cara Sucia, que é cara suja. Suja. Que é um pouco, não é baratinho, mas é um vinho de R$ 90, mas que é uma delícia. Porque também não é só de ser barato ou caro, mas ser estiloso, né? Um vinho mais estiloso, um Sim. rótulo mais estiloso, uma pegada mais experimental, um produtor mais moderninho e tudo mais. Então é legal. Uma outra vinícola que eu acho demais é Fabre Montmaiu. Fabre é Fabre mesmo, é Fabre. Montmaiu é Mont Maiu. M-A-U, como se fosse em inglês, né? Tudo junto, né? Montmaiu. Eles também fazem uns cirrás legais, fazem umas outras uvas Petit Verdot, fazem umas outras experimentações muito legais. E o base deles, o base deles é tipo, acho que chama temporada, se eu não me engano, que é um vinho de R$ 70, mais ou menos. Até o vinho mais top deles também, a linha de vinhos é sempre muito consistente em função do preço. Escolhi um vinho que eu acho muito legal, um espumante argentino que não é comum, não é uma coisa comum. Claro que no Brasil tem um monte de espumante legal, mas já que a gente está falando aqui de vinhos argentinos, de Buenos Aires, de coisas diferentes, chama Jasmina, tipo jasmim, né? Jasmina é um espumante muito lindo, muito fino, refrescante, pontiagudo, assim, todo cheio de salinidade, que eu acho muito interessante também. E é isso. Quem mais que tem de bodega? Esses foram os que eu lembrava assim pela amplitude, né, de variedade dentro dos preços e tudo mais. Claro que tem os clássicos, Catena, Rutini, Luigi Bosca, mas eu achei que esses daqui eles se destacam um pouquinho mais do comum. Sim, que essas são as mais tradicionais, né? E uma coisa legal que eu não separei aqui, mas para as pessoas explorarem muito, Carol, não só Mendoza, porque aqui a gente praticamente ficou em Mendoza, mas a Patagônia, né? Que é uma outra região argentina de clima muito mais frio e que vale a pena fuçar lá os Pinot Noirs da Patagônia, Bodega del Fim del Mundo, ou então Bodegas Chacra, tem um monte de coisa interessante na Patagônia acontecendo, vinhos mais frios, mais frescos, mais ácidos e que tem um estilo um pouco diferente do que a gente encontra normalmente em Mendoza. Sim. Tem vários lugares, né? Aqui Salta também, né? Uma cidade que tem bodegas bem bacanas. Sim, exatamente. Salta, exatamente.
Tá, então assim, para quem não conseguiu anotar ou quem não entendeu algum nome, depois a gente faz uma relação e coloca aqui, né? Todos para Claro. vocês poderem anotar. Eu mando vocês. Hã? Eu mando depois a listinha, até mais completa. É que eu peguei assim, os que eu achava que são muito fáceis. Também tem isso, são fáceis de achar. Porque tem um monte de outras coisas. As pessoas estão vendo que as pessoas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem Aham. zilhões de coisas. Eu poderia ficar aqui horas, dias falando de bodegas legais argentinas. Mas, claro, eu também, o critério de escolher alguns rótulos foi tipo, de serem fáceis de encontrar em lojas que têm distribuição no Brasil inteiro e, sobretudo, online. Então, que você consegue Sim. comprar facilmente online e não são exclusivas de um sitezinho desse tamanho que você não consegue encontrar em lugar nenhum. Sim. E agora tu estava falando de lugares, assim, enfim, a Argentina é aqui do lado do Brasil, né? E a gente aqui no Sul também tem produção, né, de vinhos. Claro, E qual é a tua opinião sobre isso, assim? Eu sei que o tema aqui é vinhos argentinos, tá? claro. Mas só para falar, tu acha que o vinho brasileiro é injustiçado? Como assim injustiçado? Não, de uma forma geral, assim, parece que os brasileiros estão sempre buscando vinhos de outros lugares para beber, sabe? Uhum. Mas nesse sentido. O que acontece é que o Brasil é muito recente produtor de vinho e o clima onde estão os vinhedos no Brasil é um clima muito difícil. Então, o problema é justamente o contrário da Argentina, que é um clima muito fácil para produzir uva. As chuvas de verão, aquelas chuvas aquelas chuvas de dias, né, no verão, atrapalham muito a colheita, atrapalham muito a qualidade. Então, e claro, os brasileiros começaram a tomar vinho com pessoas, primeiro, né, quando os portugueses vieram, tudo era português ou era italiano, e depois surgiu uma cultura francesa. Então, as pessoas, a associação primeira que vem à mente é de um vinho de origem europeia, porque as uvas viníferas crescem melhor em climas onde as estações são marcadas. No verão chuvoso, ela tem dificuldade. Então, o que acontece é que durante muitos anos o vinho brasileiro era muito inconsistente na qualidade. Tinha safras Uhum. incríveis e safras que você não sabia o que ia acontecer. Então, as pessoas ficam um pouco ainda. Mas o que acontece agora? Hoje a gente tem produtores, não regiões, mas produtores que conseguem produzir uvas ou buscar uvas de vinhedos específicos e fazer vinhos com uma qualidade um pouquinho mais consistente. Mas eles são muito pequenininhos. A grande injustiça do vinho para o vinho brasileiro é a falta de apoio à distribuição, não é nem o consumidor. Às vezes o consumidor está afim, mas não chega em São Paulo. Chega em São Paulo aquelas grandes marcas que ninguém está afim. Mas o produtor pequenininho, legal, que está fazendo um trampo legal, não chega em São Paulo. Você tem que realmente ir atrás. Então, muitas vezes fica faltando um apoio na distribuição, né? Nas tarifas de imposto, porque o vinho próprio brasileiro chega muito caro em outros estados. Então, toda uma parte estrutural da distribuição do vinho brasileiro, eu acho que é aí que está a injustiça. Mais do que o consumidor brasileiro, ele é patriota, ele quer beber vinho brasileiro, mas o Uhum. vinho chega, entendeu? Entendi. O vinho de qualidade, obviamente. E agora, na verdade, eu acabei de ver o horário, eu tô impressionada, porque para mim tinha passado 10 minutos e já são quase 8 horas, a gente já tá em quase uma hora. Então, na verdade, assim, eu quero fazer uma última pergunta que eu acho bem. Uma dúvida que eu tenho realmente, assim, da tua profissão, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, quer comprar um vinho e chega para te pedir uma opinião, assim, como funciona para ti fazer essa seleção? Eu acho que tem, de certa forma, até um pouco de psicologia junto, de entender muito da pessoa também, né? O que ela busca. Como é que tu vê isso? Quando a gente tem uma seleção de vinho, por exemplo, no restaurante, eu, por exemplo, vou ter os meus critérios de seleção. Por exemplo, se eu estiver trabalhando num restaurante, que tipo de comida eu tenho lá, que faixa de preço eu vou trabalhar. Então, eu tenho uma seleção que eu acredito que vai funcionar para harmonização, vai funcionar para aquele tipo de cliente. E dentro dessa seleção, quando o cliente pede o prato e vai pedir uma sugestão de vinho, tem muita psicologia, porque você tem que olhar no olho dele e ver o que ele está querendo. Ele quer impressionar a namorada, ele quer impressionar os sócios,
ele quer economizar, mas ele está numa situação. Então, assim, tem códigos, né? Você põe a carta de vinho na frente da pessoa e fala: desses daqui, qual que você já provou que você gosta? Se o cara aponta um vinho mais barato, você está vendo que ele está precisando. Tá entendendo que ele tá direcionando para isso, né? Então você tem que tomar esse cuidado, né? Porque ele tá lá para ter prazer e você tá lá trabalhando. Você tem que tem muito sommelier que fica querendo se exibir e a gente não tá lá para isso. Você tá lá para colocar o vinho, o melhor vinho na mesa do cliente para ele naquele momento. Então, sim, são toques de física, química, biologia, psicologia, matemática e que você tem que juntar ali um conhecimento que a gente tem ali para tentar atender o cliente. Porque sempre uma coisa que as pessoas esquecem, o trabalho do sommelier não é beber vinho. O trabalho do sommelier é servir vinho. É agradar os outros. É dar prazer para os outros. Não é o meu ego que conta, não é o que eu acho que conta, não é o que eu quero que seja. É tudo em função do cliente. Então, um sommelier em restaurante, ele tem que ter isso em mente. Ele só tá lá para agradar o cliente, né? Para deixar o cliente feliz. Claro que hoje eu não trabalho mais em restaurante, mas eu tenho uma carreira longuíssima em atendimento de restaurante. E isso é o que a gente ensina na formação profissional. Hoje, quando uma pessoa me pergunta uma dica de vinho e tudo mais, é diferente porque sou eu falando, não é a sommelier falando no restaurante. Fala, Lê, o que você acha legal? Se eu conhecer a pessoa, eu já sei. Né? As pessoas que compram comigo, hoje, a gente tem uns vinhozinhos para vender hoje, porque a gente não está podendo dar aula, né? Elas já me conhecem e eu já conheço elas. Então, elas falam que vinho, me dá um tinto, elas sabem a minha seleção. Então, tem muita confiança. Mas, claro, são 25 anos de carreira, enfim, de estar no mercado. Então, as pessoas, quem gosta do meu trabalho é muito fiel assim, ao que a gente faz. Ai, que bom. Olha, eu tô adorando a conversa. Obrigada. Vamos ver se de repente ficou alguma pergunta que a gente poderia colocar aqui por último, porque na verdade a gente já está quase no final, né? A gente, aliás, passou um pouco do que era a primeira ideia. Não tem problema nenhum, imagina, um prazer. Ah, tá todo mundo falando de vinhos que gostou, né? Todo mundo falando de vinhos que Nossa, gostou. o Eduardo Coelho, ele tá aí. Ah, tem um monte de aluno meu, Alice Gomide. Tem gente que vem para falar as coisas, as experiências que já teve de argentinos e brasileiros, né? Dúvidas? Alguma dúvida assim sobre o tema? Uma última pessoa perguntou, até eu não sei se tu tá preparada para isso, tá, Alexandra? Porque eu não te avisei, mas eu achei uma pergunta interessante. Uma dica de um bom vinho gaúcho. Vinho gaúcho? Putz, eu adoro o vinho do Zanini, que ele faz. Ai, gente, agora, claro que me deu branco, né? Ai, gente, como é que é o nome do vinho? Ele faz um vinho, ele fez uma parceria com um produtor italiano, de Amarone, e eu esqueci o nome. Ai, não acredito, não estava preparada para isso. Não, é que surgiu agora e eu achei uma boa pergunta. Não, todo mundo sempre aqui. pergunta, né? A gente sempre deu. O próprio Era dos Ventos é dele. A gente tem a Marina Silva, que faz umas coisas maravilhosas. Marina Silva não, gente. A Marina Santos. Marina Silva. Marina Santos. Podia ser outra, né? Não, tô bêbada. Que mais? Mas a maioria, como eu falei para vocês, são produtores tão pequenininhos. É uma pena que a gente não consiga encontrar mais deles aqui em São Paulo, que eu imagino que no Rio Grande do Sul seja um pouquinho mais fácil, mas tem bastante coisa boa. Geralmente, das vinícolas menorzinhas, o trabalho é bem mais caprichado. Muita coisa da campanha gaúcha também vindo aí forte, né? Então, a gente não precisa mais só focar na Serra, porque tem um monte de outras regiões novas surgindo. Então, tem muita coisa para vir ainda, por vir ainda. Que bom, né? Claro. Então, acho que hoje ficamos por aqui, né? Mas eu acho que foi muito legal. Adorei todas as dicas. A gente escreve direitinho o nome de todos os vinhos e a gente já posta aqui na sequência, tá? Para quem não conseguiu anotar, né? Alguém mandou aqui, ó, o Oriundi. Obrigada, Malman Sommelier. Era esse o nome do vinho que eu adoro, chama Oriundi, do Zanini. Oriundi do Zanini. Esse é o gaúcho. A vinícola é Valuntano, mas o nome do... Olha, a Mina Kagami. Oi!
Faz séculos que eu não vejo ela. Chama Oriundi. Maravilhoso. Aliás, Que um vinho, bom. esse vinho que você abre hoje tem que beber 3 dias depois, porque ele vai abrindo, é uma maravilha. Isso aí. Então, muito obrigada. Quero agradecer para todo mundo que assistiu aqui. Olha, temos quase 100 pessoas nos assistindo e fico muito feliz, né? Porque afinal de contas, o que mais tem no Instagram hoje em dia é live, né, Alexandra? E inclusive nesse horário que é um horário super concorrido, né? Então, agradeço a preferência de todo mundo que optou por estar aqui com a gente na Coliseu falando sobre esse assunto tão legal, né? Sim. E muito obrigada, então, Alexandra. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Coliseu, pelo convite. Foi um prazer enorme. O papo é isso, o papo passa voando. Eu consigo... Acho que a Alexandra trancou, né? Vocês continuam me vendo, imagino. Espero. Então, pessoal. A Alexandra voltou. É porque acho que quando dá uma hora eles vão meio cortando. Ah, então Isso, tá. isso. Mas é isso aí, já de qualquer forma, a gente já estava se despedindo. Muito Sim. obrigada por todos os Obrigada. comentários, obrigada pela presença, pelo prestígio de todo mundo aqui nos assistindo. E continuem sempre acompanhando aqui o Instagram da Coliseu, né? Que vai ter ainda muitas outras coisas muito legais acontecendo por aqui sempre, né? Tchau, então, pessoal. Obrigada. Tchau, Alexandra. Obrigada, muito prazer. Até Tchau, mais. tchau. Bom restinho de semana aí. Tchau, tchau. Para todo mundo também. Tchau.